Presta atenção nesse dado aqui. Olha só, 8 a cada 10 famílias brasileiras, ou seja, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Essa é aquela galera que financiou uma casa própria, que financiou um carro, comprou um bem parcelado. E aí você pode até me questionar, mas Gabriel, dessa galera aí, uma boa parte pode estar pagando as suas prestações em dia. Eventualmente, alguns deles podem até guardar um dinheirinho todo mês, está poupando, está fazendo seus investimentos, se preparando para o futuro. Tá bom, então deixa eu trazer outra informação, outro dado. Olha só, 72 milhões, praticamente 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes com as suas dívidas. Ou seja, aquela galera que tem dívidas, mas não está conseguindo pagar as prestações em dia. Outra informação preocupante, não sei se você sabe, mas 9 a cada 10 brasileiros, a cada 10 aposentados, dependem da renda do INSS para sobreviver. No final das contas, como praticamente a grande massa de beneficiários, de aposentados do INSS não ganha mais do que um salário mínimo, no final das contas essa turma toda depende não só da renda do INSS, mas também da ajuda de familiares, especialmente aqui dos filhos, para se manter. É por isso que eu sempre afirmo para as pessoas que conversam comigo sobre finanças, olha só, a construção de patrimônio não é uma opção, não está em jogo essa conversa. Eu quero guardar dinheiro, não quero ficar rico, não quero ficar milionário, eu não vou guardar dinheiro. Não estou falando sobre ficar rico, ficar milionário. Não há alternativa, não há opção. Você tem a obrigação consigo mesmo e também com as gerações futuras de ter um patrimônio para se manter quando você não conseguir mais ter renda do seu trabalho. Você precisa se preparar, você precisa construir patrimônio para o momento que você não conseguir mais trabalhar, você consiga se sustentar e não terceirizar. Você não deve terceirizar, você não pode terceirizar essa responsabilidade. Você não pode transferir ela para o governo e nem mesmo para gerações futuras, para os seus filhos. Ter a obrigação de te manter quando você ficar velho. Você precisa hoje começar a construir um patrimônio para se manter no momento que você não conseguir mais trabalhar. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai planejar, como você deve começar o seu planejamento, como você deve se organizar em 2024 para começar a guardar dinheiro, começar a fazer os seus investimentos, sobrar dinheiro para fazer os seus investimentos, para alcançar os seus projetos de vida, realizar os seus sonhos em 2024 e sair dessa corrida de ratos. Vou te explicar o que é a corrida de ratos e eu vou te explicar também muita coisa nesse vídeo. Então, vem comigo pro vídeo. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você é novo, é nova por aqui, muito prazer. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou analista de investimentos e também planejador financeiro, certificado CFP. Sou sócio da Meu Patrimônio, nós somos uma empresa de consultoria de investimentos e de planejamento financeiro. E como nós nascemos com DNA de planejamento financeiro, nós atendemos mais de 200 famílias, cuidamos do patrimônio de mais de 200 famílias. E o tema aqui justamente é esse, planejamento financeiro, a organização do orçamento, como guardar dinheiro, está tudo dentro do planejamento financeiro. Tudo que eu vou te falar aqui é com bastante propriedade, coisas que a gente vê no dia a dia, nos atendimentos com os clientes. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Só antes de colocar a mão na massa, eu quero te pedir para que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui de se inscrever, vai lá, aperta o botãozinho, não paga nada, é gratuito, é totalmente free. Se você não gostar dos conteúdos por aqui, você se desinscreve, não tem problema nenhum. Eu também vou te pedir para te deixar o like. Se você quiser e puder deixar o like agora, excelente, ótimo. Se você quiser consumir um pouco mais desse conteúdo, durante o conteúdo, se você gostar, você deixa o like. Valeu? Então, vamos colocar a mão na massa, vamos lá falar sobre como você se organizar para guardar dinheiro em 2024. Vamos começar falando sobre uma situação em que a maioria das pessoas se encontra, principalmente as pessoas da classe média e também as pessoas pobres, as famílias da classe média, as famílias pobres, elas se encontram em relação ao dinheiro, que é na corrida dos ratos. Você talvez já tenha ouvido falar sobre esse termo, corrida dos ratos. Ele foi utilizado no livro Pai Rico, Pai Pobre, pelo autor do livro, Robert Kiyosaki, que apresentou, que trabalhou esse conceito muito bem. Então, vem comigo aqui para a tela para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito. Olha só, o que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos é aquela situação em que a pessoa trabalha o mês todo, ela vai lá, trabalha para ganhar dinheiro. Aí depois, quando ela ganha dinheiro, ela paga contas e depois ela fica sem dinheiro. E esse ciclo continua de forma indefinida. Ela não consegue
fazer patrimônio e toda a sua renda depende do seu trabalho. Então é uma situação complicada. Muitas pessoas até conseguem aumentar a renda, mas acabam gerando mais despesas, aumentando o seu padrão de vida e não saem desse ciclo nunca saem dessa corrida dos ratos. Então, talvez você tenha se identificado com essa situação. Se não é o caso, tudo bem, mas se você se identificou, nós estamos aqui justamente para trabalhar um pouco da mudança de mentalidade. Vamos trazer agora um ponto importante e é o porquê eu sempre falo que você precisa fazer patrimônio. Eu vou te explicar por quê. Olha só, nós na juventude, nessa primeira etapa aqui da nossa vida, do ciclo de vida financeiro, isso daqui é o ciclo de vida financeiro, nós precisamos acumular riqueza. Então nessa etapa a gente precisa fazer a nossa reserva de emergência, a gente precisa definir nossas metas de vida, né? Onde que eu vou morar, quanto eu vou pagar, daqui quanto tempo, quantos filhos eu vou ter, se eu vou investir numa pós-graduação, num curso, num aperfeiçoamento, num curso profissionalizante, o que eu vou fazer, quais são as minhas metas. E nesse momento aqui, nessa fase de vida, eu preciso começar a fazer os meus investimentos. Isso é muito importante. E eu preciso também, especialmente porque toda a minha renda nessa fase vem do meu trabalho, eu tenho que me proteger, né? Eu preciso ter uma proteção caso eu venha sofrer algum acidente, alguma coisa assim, eu não pare de ter renda. A minha família não passa por necessidade. Então eu preciso começar a investir e eu preciso ter proteção. Por quê? Porque quando você chega a partir dos 55 anos de idade, e eu vou destacar aqui essas linhas, então a linha azul é a linha do trabalho e a renda total é a linha verde. Isso daqui é uma situação ideal. Então, a partir lá pelos 60 anos de idade, o seu ritmo de trabalho já começa a diminuir. Olha só, a partir daqui, mais ou menos 60 anos, já que eu tenho aqui esse marco temporal de 55 anos, então, a partir mais ou menos aqui de 60 anos, você já começa a desacelerar e se você formou um patrimônio, esse patrimônio já tem que ser colocado em investimentos que não estejam tão expostos ao risco assim, porque você já não tem mais o tempo ao seu favor. Então, quando você passar dos 65 anos, daí para frente, você vai pensar, né, na parte de sucessão patrimonial, naquela parte, naquele momento de aposentadoria, você já vai estar pensando em passar para os seus herdeiros o patrimônio que você acumulou. Perceba então que lá pelos 60 anos, se você não tiver um patrimônio que te dê renda, você vai perder muito da sua capacidade de renda, de se manter, porque o seu trabalho, né, não vai gerar mais tanta renda assim, você vai desacelerar, provavelmente você vai desacelerar. E se você não tiver esse patrimônio para te dar sustentação, você vai depender, mais uma vez, do governo e da ajuda de familiares. E é por isso que você precisa, o quanto antes, começar a guardar dinheiro e fazer os seus investimentos. Veja só, não estou falando de ficar rico, de ficar milionário, não. Estou falando de você se sustentar na aposentadoria. Vou mostrar um pouquinho, né, sobre as diferenças. Se você começar hoje com zero, imagine que eu comecei com zero aqui, ó. Zero, e investir R$500 por mês. R$500 por mês. A uma taxa, eu fiz um vídeo falando, né, as pessoas fazem fazem projeções com taxas de 12%, de 11,75%, né, usam a Selic, por exemplo, está hoje 11,75%, para fazer projeções. Não é assim que a gente faz projeção, a gente tem que fazer projeção com taxas reais, ou seja, com aquilo que está acima da inflação. Eu vou deixar até o link do vídeo aqui para você assistir depois desse vídeo, né, para você entender que as projeções devem ser feitas de forma coerente. Então imagina que uma taxa real ao ano de 5%, vou colocar aqui anual, vamos colocar num período de 360 meses, ou seja, de 30 anos. Imagina que você vai ter um valor real, né, no futuro, como se fosse hoje, de R$415 mil. Se você começou, né, se você vai guardar por 30 anos. Vamos imaginar, se você começar a demorar 10 anos, né, se você demorar 10 anos para começar a fazer esses aportes, veja só o tanto que vai cair os seus investimentos. Olha só, caiu pela metade. Então, 10 anos, né, não foram 15 anos, mas caiu aí, talvez até mais um pouco que a metade. Então, o quanto antes você precisa começar a fazer os seus investimentos, não importa quanto que você vai começar, mas você precisa começar urgente. Então, vamos entender um pouco sobre como você vai começar e entender um pouco sobre mudança de mentalidade, utilizando um pouco aqui dos conceitos do livro Pai Rico, Pai Pobre, mas fazendo alguns ajustes também para deixar um pouco mais criterioso. Vamos lá.
Então a mentalidade da pessoa pobre é essa daqui, ela tem o emprego dela, ela ganha o salário e no final do mês, né, ao longo do mês, ela vai pagando impostos, alimentação, transporte, aluguel, vestuário e se sobrar algum dinheiro, né, alguma diversão. Veja só que no balanço patrimonial dela, ela não consegue gerar nem ativos e nem passivos. Ela não consegue, às vezes, financiar uma casa, financiar um carro, ela não consegue também fazer investimentos porque não sobra poupança. Então esse é o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa pobre. Agora vamos passar para o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa de classe média, uma família de classe média. Então ela tem o emprego, ela gera renda, tem muitas despesas e grande parte dessas despesas vem dos passivos que ela compra. Então vou dar um exemplo aqui, olha só. Imagina que a pessoa trabalha todo mês, ganha o salário dela e aqui no orçamento dela vai vir, né, impostos, alimentação, diversão, né, moradia, tudo isso aí que uma pessoa tem, né, normalmente. Mas vai ter muito financiamento da casa própria, vai ter financiamento de carro, ou seja, essa pessoa aqui, ela compra muitos passivos, apesar dela ter, às vezes, uma boa renda, ou às vezes ela aumenta a renda dela, em vez dela investir nos ativos, ou seja, naquilo que gera caixa para ela, que gera dinheiro, põe dinheiro no bolso dela, ela investe naquilo que tira dinheiro do bolso dela. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma casa própria, mas não entenda a sua casa como um investimento. Tá? E aí, a gente sabe que do ponto de vista estritamente contábil, uma casa é um ativo, não é um passivo. Mas aqui, para fins didáticos, utilizando a mesma linha de raciocínio do Robert Kiyosaki, a gente pode entender que isso é um passivo porque ele gera uma despesa, ele coloca uma despesa no teu orçamento. Então, esses passivos que a classe média compra, eles compram um sítio, compram um barco, compram uma casa, um apartamento, um carro, tudo isso vai gerando, né, as despesas com cartão de crédito também, isso vai gerando aqui uma rúbrica de financiamento, de empréstimos aqui nas despesas mensais e ela vai se estrangulando cada vez mais. Então esse é o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa de classe média. Depois a gente vai entender a mentalidade e o fluxo de caixa, né, e como se conectam o patrimônio e o orçamento de uma pessoa rica. Uma pessoa, no orçamento, no fluxo de caixa de uma pessoa rica, ele é nutrido por várias receitas vindas do seu ativo, do seu patrimônio. Então ele compra ativos e esses ativos geram receita, ou seja, colocam mais dinheiro no bolso dele e entram mais rúbricas aqui. Não entra só o salário, não renda só os dividendos, né? Ele vai entrar várias outras coisas aqui. Vou dar um exemplo. Imagina aqui que a pessoa, né, essa pessoa rica, ela tem lá no seu patrimônio, nos seus ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis, negócios, e está entrando todos os meses no orçamento dela, na parte de receita, dividendos, juros, aluguéis, royalties, e aqui nutrindo, alimentando as receitas, né, alimentando a renda dela. É claro que ela tem despesas também, né, mas eu não coloquei aqui para fins didáticos. Então, entenda, uma pessoa rica, elas investem em ativos. Ativos é aquilo que gera mais receita, que gera mais renda. São investimentos que geram mais receitas. A classe média, via de regra, quando aumenta a sua renda, ela aumenta o seu padrão de vida e compra um monte de passivos, né, passivos entre aspas, que são bens, né, ou propriedades ou coisas que geram mais despesas e estrangulam mais ainda o fluxo de caixa dessas pessoas. Então, essa é a mentalidade que você precisa mudar para começar a organizar a sua vida em 2024. Então, vamos lá para o que você vai fazer a partir de agora em 2024. Primeira coisa que você precisa fazer, não interessa quanto você ganhe. Não interessa quanto você ganha. Ah, Gabriel, mas eu ganho pouco. Coloque pouco. Ah, eu ganho R$2.000. Coloca R$100, mas você vai ter que distribuir dessa forma assim. Olha só. Primeira coisa que precisa fazer é uma reserva de emergência, onde você vai colocar um pouquinho todo mês para ter ali algo em torno de 3 a 6 meses das suas despesas mensais em aplicações de alta liquidez, de maior liquidez e menor risco. Pode ser um Tesouro Selic, pode ser um CDB com liquidez diária, pode ser um fundo DI com liquidez diária. Então você precisa colocar uma reserva de emergência ali, caso você precise, esse dinheiro tem que estar rapidamente disponível. Então isso você precisa fazer no D0, precisa ser agora. Começar o quanto antes. Depois, você precisa programar a sua aposentadoria. E aí você pode tanto montar uma carteira de ativos previdenciários, então você abre uma conta numa corretora, urgente, mas eu não ganho muito dinheiro. Passa pouco,
passa R$100, R$200, passa quanto você conseguir. Abre uma conta numa corretora, monte uma carteira de investimentos ou entre em contato com uma consultoria de investimentos, entre em contato com a gente aqui no Meu Patrimônio, tem o link aqui na descrição do vídeo, entre em contato ou estude para aprender a fazer os seus investimentos. Você pode contratar uma previdência, e aí tem que ter vários cuidados para contratar uma previdência, ou você pode montar uma carteira de ativos previdenciários visando o longo prazo. Se você falta muito tempo para você se aposentar, 20, 30 anos, você pode se expor um pouco mais ao risco, dependendo do teu perfil. Então, isso é no D0. Precisa começar ontem, precisa começar hoje. Se você não começou ontem, precisa ser hoje, tá? Primeira coisa, fazer uma reserva de emergência e começar a programar a sua aposentadoria, a sua independência financeira. E depois vem os projetos de vida, aqueles projetos de vida de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero dar entrada num apartamento, eu quero trocar de carro, quero fazer uma viagem bacana com a família, e aí você vai colocar os seus projetos de vida, se couber no seu orçamento, você vai colocar os seus projetos de vida. Então, isso você precisa fazer e trazer isso tudo para o teu orçamento. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso, como que a gente traz tudo isso para o orçamento? Olha só, a gente tem um orçamento que a gente chama de orçamento saldo zero. Aqui na Meu Patrimônio a gente utiliza essa metodologia, orçamento saldo zero, que a gente considera as entradas, e aí quando entra o dinheiro, a primeira coisa que você faz é você se pagar. Tem aquele ditado também, veio do Pai Rico, Pai Pobre. Olha, a primeira coisa, se pague primeiro. Como se você estivesse colocando os boletos com o seu nome na frente dos outros boletos. Então, entradas, né? Primeiro vai para os seus objetivos, que é justamente aquilo que eu falei, que é fazer uma reserva de emergência, cuidar da aposentadoria, independência financeira e dos seus projetos de vida, se você tiver projetos de vida. Então, vai para os seus objetivos, depois gastos essenciais e depois estilo de vida, diversão, balada e tudo mais, viagens. Então, esses aqui são os objetivos, tem que estar considerado dentro do seu orçamento, tá bom? Então, como que a gente faz o orçamento, como que a gente monta o orçamento lá no Meu Patrimônio? A gente considera as entradas, né, tanto do cliente, do cônjuge, e aqui vai, suas entradas, e primeiro, aqui nas saídas, a gente coloca a aposentadoria, né, os objetivos, aliás, a gente coloca primeiro os objetivos. E aqui entra a aposentadoria, aqui entra a carteira que você vai montar para a aposentadoria, entra aqui a reserva também que você está montando, enfim, entra seus projetos de vida, seus sonhos, entram tudo aqui como objetivos. E aí depois sim, você passa a pagar a moradia, educação, né, transporte e assim vai, alimentação. Então, o teu orçamento, quando você for planejar o teu orçamento, eles têm que considerar os objetivos dentro de saídas antes dos outros pagamentos, antes das outras categorias. É preciso colocar isso dentro do seu orçamento. Ah, mas eu ganho pouco. Coloque pouco, mas se planeje. Se você falar, Gabriel, mas isso é muito difícil, eu preciso de uma ajuda para me planejar dessa forma. Então, pode contar com a gente na Meu Patrimônio, entre em contato com a gente na Meu Patrimônio. Nós temos um sistema, vou mostrar aqui um pouco da tela do nosso sistema, que tem uma metodologia própria, e a gente vai passando por todas as etapas do planejamento financeiro, identificando o seu perfil. Primeiro a gente faz um check-up, depois identifica seu perfil, faz o orçamento, analisa o balanço patrimonial e a relação dele com o orçamento, cuida dos investimentos, previdência, seguros, objetivos, sucessão, enfim, passamos por todo o planejamento financeiro. Se você quiser conhecer mais o trabalho, vai aqui no link que está na descrição, ou entra no nosso site, meupatrimônio.com, coloque aqui o que fazemos, vai ter planejamento financeiro, você entra aqui e vai ter toda a explicação sobre o planejamento financeiro. Mas com essas dicas que eu te dei aqui, eu tenho certeza que você vai colocar com prioridade os seus objetivos e alcançar os seus objetivos, principalmente priorizando a sua aposentadoria também no seu planejamento financeiro. Beleza? Então, grande abraço, até a próxima e vambora!